O LG K41S é um smartphone que chegou ao Brasil no mês de junho, sendo a evolução do K40S e K50S. O dispositivo possui como foco o público jovem, que sempre vem buscando smartphones com telas cada vez maiores, além de um bom conjunto de câmeras. A geração passada da família K fez um grande sucesso, principalmente devido ao seu preço e configurações bem chamativas. A LG, com o intuito de continuar com esse belo sucesso, decidiu então atualizar a sua linha com o K41S, K51S e K61. Recebemos aqui no TD Studio a linha completa da atualização da família K, e depois de 3 meses utilizando os smartphones, podemos falar para vocês se realmente vale a pena adquirir. Nessa análise, iremos focar apenas no LG K41S, mas não se preocupe, iremos trazer também a análise do K51S e K61. Bom, o smartphone de entrada da família K chegou ao Brasil custando R$ 1.300, um preço bem elevado em relação a outros smartphones da categoria. Recentemente, a maioria dos aparelhos estão chegando com valores bem elevados, devido ao aumento considerável do dólar, que influencia e muito o preço dos produtos. Hoje em dia, o LG K41S está sendo muito buscado devido ao seu conjunto da obra. É possível encontrar o dispositivo através das lojas virtuais na faixa de R$ 850 a R$ 1.050, sendo um valor bem interessante para o seu conjunto de configurações. E caso você tenha interesse em adquirir algum desses aparelhos, tem um link de compra na descrição do vídeo. Você comprando através deles, você estará ajudando e muito o canal TechDo. Será se realmente vale a pena comprar o LG K41S? Confira agora a análise detalhada do smartphone. Irei contar para vocês como foi o desempenho do aparelho durante os 3 meses de uso. O dispositivo está muito atraente, sendo um dos smartphones mais bonitos da categoria. Fico muito feliz pela preocupação da fabricante com o design dos seus novos smartphones, que estão cada vez mais atraentes. Recebi no TD Studio o aparelho na cor preta, que infelizmente acaba deixando muitas marcas de dedo. A ótima notícia é que a LG colocou uma capinha na caixa do aparelho. Recomendo então a utilização da mesma, para evitar aquelas marcas indesejáveis no seu smartphone. O aparelho é todo em plástico, mas possui uma boa qualidade nos materiais utilizados pela empresa. O LG K41S acaba oferecendo o ar de ser um aparelho mais premium, um ótimo ponto positivo, levando em consideração a sua faixa de preço. Na lateral direito do smartphone, encontramos o botão liga-desliga, além de uma bandeja de chip e cartão de memória. No lado esquerdo, podemos observar os botões de volume e o botão do Google Assistant, que facilita bastante na hora do uso. Na parte traseira do LG K41S, encontramos as suas 4 câmeras no formato horizontal, seguindo o mesmo design dos seus outros smartphones da linha. Ademais, encontramos o flash LED e o leitor de pressão digital. Um grande ponto positivo é a entrada P2 para fone de ouvido. Fico muito feliz com isso. Hoje em dia, diversos smartphones estão vindo sem essa entrada, prejudicando um pouco na boa experiência dos usuários. Ademais, encontrar um adaptador para fones não é uma tarefa fácil. E quando encontra, é mais caro que aquela coxinha naquele shopping da esquina. A LG adotou a entrada USB-C para o carregamento e transferência de arquivos, sendo um ponto muito positivo. Ademais, o dispositivo vem equipado com a certificação de resistência militar, aumentando a durabilidade do smartphone, principalmente para aquelas pessoas que não possuem um bom cuidado. O LG K41S conta com uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas e resolução HD+. A tela do aparelho possui uma boa qualidade, oferecendo uma experiência bem satisfatória aos seus usuários. As cores não são tão vivas em relação aos seus outros irmãos,
mas no seu dia a dia não obtive problemas ao realizar as minhas atividades diárias. Ademais, a LG implementou um notch no formato de uma gota, diferente do utilizado no K51S e K61. O alto-falante está localizado na parte inferior do aparelho, que irá oferecer uma boa qualidade na hora de assistir os seus filmes ou séries. Ademais, a LG implementou o DTS-X 3D Surround, que acaba oferecendo uma qualidade de cinema 3D na hora de utilizar os seus fones de ouvido, que melhora cada vez mais a experiência do usuário. Infelizmente, a LG implementou Android 9 de fábrica. Sem dúvidas, esse é o grande ponto negativo do aparelho. Segundo a fabricante, o Android 9 irá oferecer uma boa experiência aos seus usuários e que está pensando em liberar em breve a nova atualização do Android. Vale lembrar que nos últimos 3 meses de uso, tivemos umas 4 atualizações para a correção de bugs. Fico muito feliz com a preocupação da fabricante em corrigir alguns erros do software do dispositivo, melhorando mais ainda a experiência do dia a dia. A interface é bem intuitiva, sendo de fácil manuseio. Você irá conseguir se acostumar bem na hora de utilizar o smartphone pela primeira vez, além de ser bem fluida na hora de realização das suas atividades. O LG K40S conta com 4 câmeras traseiras, sendo um ponto muito positivo em relação a outros smartphones da mesma faixa de preço. Hoje em dia, na faixa de R$ 900, o LG K41S oferece uma das melhores câmeras do mercado. O dispositivo conta com uma câmera principal de 13 megapixels, que entrega fotos nítidas, além de uma qualidade fiel em relação a cores do ambiente. Mas, infelizmente, você não irá conseguir obter fotos com uma boa qualidade em ambientes mais escuros, se tornando apenas satisfatórias. O smartphone vem equipado com uma câmera super grande angular de 5 megapixels, além de um sensor de profundidade de 2 megapixels e uma lente macro com 2 megapixels. Você irá conseguir utilizar bem os recursos das câmeras, oferecendo fotos com um bom resultado. Ademais, o aparelho conta com uma câmera frontal de 8 megapixels, que consegue oferecer fotos com uma boa qualidade de cores e nitidez. Em relação a vídeos, o LG K40S consegue oferecer um resultado bem interessante. Ambas as câmeras filmam em Full HD a 30 fps. Você irá conseguir registrar aqueles momentos importantes com a sua família ou amigos. Um grande ponto negativo é devido à iluminação. Quando ela não está bem favorável, os vídeos começam a apresentar alguns granulados. O LG K40S conta com o processador MediaTek Helio P22, o mesmo utilizado no K40S e K50S. Ademais, o aparelho conta com 3 GB de memória RAM, GPU PowerVR GE8320 e 32 GB de armazenamento interno. De modo geral, fiquei bem surpreso com o desempenho do smartphone. Consegui rodar os principais aplicativos do mercado, como o Netflix, Prime Video, Facebook e o Instagram. Durante os 3 meses que utilizei o smartphone, consegui um resultado muito satisfatório, oferecendo uma boa experiência no dia a dia. Em relação a jogos, o aparelho se saiu bem. O dispositivo não é focado em jogos, então, dependendo do exemplar, ele poderá apresentar uma queda de FPS durante as partidas. Nos jogos como Free Fire e PUBG, o aparelho acabou apresentando um bom resultado. Sem dúvidas, a bateria é o ponto que mais chama a atenção no aparelho. O LG K41S vem equipado com uma bateria bem generosa de 4.000 mAh. Consegui utilizar o aparelho em uso moderado em média de 1 dia e meio. Em uso mais extremo, começando a utilizar o smartphone com a bateria em 100%, eu passei umas 3 horas no YouTube, além de 2 horas no Prime Video e 2 horas jogando Free Fire. E no final, ainda fiquei com 28% de bateria. Para as pessoas que necessitam ficar um tempo longe da tomada, o LG K40S mostrou ser uma opção bem interessante para esse público. Ademais, em nossos testes, o smartphone demorou em média 2 horas para carregar de 0 a 100%. O LG K40S é um smartphone muito bem equilibrado, oferecendo uma tela grande, câmeras com bom resultado, além de uma boa bateria. Dependendo do preço, é uma opção bem interessante aos usuários. Até a data de hoje, encontramos algumas promoções do aparelho custando em média R$ 950,
melhorando e muito o seu custo-benefício. Se você é um usuário mais exigente, que busca um aparelho focado em jogos, o LG K41S não é uma opção ideal. Você irá conseguir jogar os principais jogos do mercado, mas alguns exemplares irão sofrer em alguns travamentos ao serem colocados em gráficos maiores. Eu espero que você tenha gostado da análise. Comente aí o que você achou do LG K41S. Não deixe de acompanhar as novidades aqui do canal TechDuos e nos siga também lá nas redes sociais. Eu posto diversas novidades para vocês sobre o mundo da tecnologia. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela e eu te vejo lá no próximo vídeo.